Boa noite, meus amigos, boa noite, raizeiros. Satisfação gigante poder compartilhar com os amigos tricolores um pouquinho de informações do São Paulo. E que informações, hein? Espera um pouquinho. Exclamação, que informações no dia de hoje, desde o dia de ontem, né? Dani Alves do tricolor. Afinal de contas, sonhar não custa nada, né? Sonhar, a gente pode sonhar. O modo ilusão já está ativado, né? Com a campanha que o São Paulo, nas duas últimas rodadas, passou a fazer no Brasileiro. Agora a gente potencializa o modo ilusão e, de repente, o Dani Alves cai no Morumbi, né? Chega no Morumbi para brilhantar a história de laterais direitos que a gente tem, né? E para definitivamente arrumar alguém para aquela posição tão carente que o São Paulo tem nos últimos anos, não é verdade? Então, assim, que legal, que notícia boa. A gente espera até que funcione e que dê certo. E é legal saber a opinião de vocês também a respeito disso. O São Paulo que vem já há alguns anos, né, tentando acertar aquela posição na lateral direita e, infelizmente, o São Paulo não tem acertado, né? É das pedras no sapato tricolor o que a gente tem passado com relação ao nosso número 2. O São Paulo tem história. Aqui no Raiz você sabe que também tem história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que tem história na lateral direita, né? Vamos falar um pouquinho de alguns nomes aí para alguns de vocês que são mais novos, que de repente não lembram, que não viram jogar, né? Alguns desses que eu vou falar eu também não vi jogar, mas a gente sabe um pouquinho deles. Outros eu já vi jogar. Então, por exemplo, a gente tem o Dessordi, grande Dessordi, né? Jogador campeão do mundo em 58 com a seleção brasileira. O Dessordi joga todas as partidas do Campeonato Mundial e no último jogo, o jogo da foto, o jogo que sai a seleção que foi campeã, aparece o Djalma Santos. Mas na verdade, o Dessordi joga todos os jogos, né? E foi campeão do mundo de 58, como foi campeão no São Paulo, 53 Paulistão, 57 Paulistão. Grande Dessordi, no tempo que o Campeonato Paulista valia como se fosse uma Libertadores, né? E o Dessordi, que fez mais de 500 jogos pelo São Paulo, marcou história com a camisa tricolor naquela lateral direita, né? Depois nós tivemos aí uma série de laterais dos anos 70, no começo dos anos 70, o grande Pablo Justo Forlan, grande Forlan. Para quem não teve a oportunidade de ver, eu já cheguei a ver o Forlan, o Dessordi eu não vi. Mas o Forlan eu vi jogar, era de uma raça, era paulada, não tinha brincadeira, todo jogo era sério. O Forlan que veio ser técnico do São Paulo também, um tempo depois, né? Antes da chegada do nosso querido Tele Santana, nos memoráveis inícios dos anos 90. O filho do Forlan, se vocês não viram o Forlan, vocês viram o filho do Forlan, centroavante uruguaio. Diziam que o sonho do pai era ver o filho jogar pelo São Paulo também e acabou não dando certo. Mas o Pablo Justo Forlan, ele Tupamaro, tomou conta daquela lateral ali durante um grande tempo. E aí vieram Getúlio, GG da Cara Grande, grande Getúlio, GG da Cara Grande, como dizia o nosso querido Osmar Santos, o pai da matéria, né? Dizem que até hoje no Morumbi, Walter Corbo, o goleiro do Grêmio, está procurando aquela bola num 3-1 de 1977, ano que o São Paulo foi campeão brasileiro. Eu estava no Morumbi nesse jogo. O meu irmão Fernando Benincasa também com certeza estava nesse jogo, né? E o Getúlio bateu uma falta no meio da rua, no ângulo, num 3-1 na volta do Mirandinha, que ficou parado aí durante muito tempo por causa da contusão. Getúlio marcou época no São Paulo, grande Getúlio, como Zé Teodoro marcou época no São Paulo, pequenino, valente, veloz, a técnica apurada, grande Zé Teodoro, marcou presença no São Paulo, daquele time dos Menudos do Cilinho, campeão paulista 85, né? Tivemos outros também com técnica inferior, mas que marcaram. Fonseca, por exemplo. Quem foi o lateral direito campeão brasileiro de 86? Fonseca, grande Fonseca. Não tinha muita técnica apurada, mas tinha muita vontade. Eu sempre digo, tem que ter carregador de piano nesses times. Enfim, Cafu, o monstro Cafu, criado pelo Tele Santana, grande Cafu, super campeão, né? E por aí vieram o Gabriel, por aí veio o Cicinho, grande, gigante Cicinho,
né? Aquele chute de canhota na Libertadores, que a bola entrou no ângulo do Marcão, lá no Parque Antártica, né? O Cicinho que marcou época, que nós, eu e meu irmão Fernando Benincasa, entrevistamos aqui no São Paulo Raiz também, grande, gigante, Cicinho, que marcou presença, como o Ilcinho marcou. E aí nós ficamos meio parados de lateral. Desde Cicinho, desde Ilcinho na primeira passagem, a gente ficou meio que sem lateral. E daí por aí foi, nós tivemos os laterais adaptados, nós tivemos Belete adaptado, nós tivemos o Jean adaptado, que era volante, Zé Luiz adaptado à lateral, no tri do Muricy, quem não lembra do Zé Luiz, enfim, né? O Hudson mais recentemente, o próprio Militão, vendido por milhões para o Real Madrid, foi um jogador adaptado à lateral direita do São Paulo, como nós tivemos os Perebas também, né? Quem não vai se lembrar do Pires, quem não vai se lembrar de Buffarini e tantos outros jogadores que passaram por ali com a camisa 2 do São Paulo Futebol Clube, né? É uma posição importantíssima para o São Paulo, é uma posição fundamental, mas a gente sabe que está escasso no mercado esse camisa 2 competente, esse camisa 2 jogador. E aí surge o nome do Dani Alves, né? Se por um lado a gente imagina uma dificuldade danada por força de um salário de R$1.700.000 por mês, meu Deus do céu, né? A gente, é o que eu falei agora há pouco, sonhar, eu não pago para sonhar, não custa nada, eu vou sonhar, de repente ele vem, de repente o São Paulo arruma um patrocinador que possa bancar isso, né? De alguma maneira o São Paulo arruma um investidor que possa bancar isso, isso é muito importante, eu não gostaria que esse dinheiro todo saísse do cofre tão combalido, né? Tão arrebentado do nosso querido São Paulo. Eu preferia que isso de alguma maneira viesse de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma outra composição, né? Agora é aquilo, é um jogador de técnica apurada, é um jogador que não dá trabalho aonde vai, é um jogador que sempre está numa condição física muito boa, você vê, mais de 30 anos e continua correndo, né? O Dani Alves é um jogador extremamente sério, é um jogador muito bom de grupo. Isso é importante porque se o cara vem ganhando uma bala dessa, amigo, você imagina a ciumeira no elenco, né? Então assim, tem que saber administrar muito bem essas questões de diferenças salariais dentro de um elenco, né? Dentro de um time de futebol. Então assim, eu penso que o Dani, na contraposição, ele consegue bem, pelo jeito que ele tem, pela maneira como ele se empenha, pelo profissional que é e que tem o objetivo de chegar à próxima Copa do Mundo, de repente chega no São Paulo e continua desenvolvendo aquele futebol, a gente ganha um capitão, a gente ganha um excelente lateral, a gente ganha um cara focado, né? Porque eu não quero acreditar que o Dani Alves vai chegar aqui e vai encostar, eu acho que é um jogador de fibra, um jogador de valor, que já disse que é São Paulino, né? É um aspecto também importante, vai ter que provar em campo que é claro, e até parece que eu já estou contando com o Dani Alves no time, né? Enfim, tem todos esses aspectos que envolvem a possível, a sonhada, a quase surreal contratação do Dani Alves. Mas enfim, é como eu falei e repito pela terceira vez, sonhar não custa nada, né? Então a gente sonha também e quem sabe numa dessa aparece. Importante frisar a questão da idade do Dani Alves. O São Paulo tem histórias sensacionais com jogadores mais velhos que chegaram, né? O pessoal ouve falar muito isso e é sempre bom a gente confirmar. É claro que jogador mais velho com nome, jogador mais velho ainda em condição de trazer resultados para a agremiação, para a instituição, né? Foi assim com Leônidas da Silva nos anos 40, grande Leônidas da Silva, o Diamante Negro, né? O Leônidas já chegou meio velhinho no São Paulo, é isso mesmo, Foi assim com o nosso querido Zizinho, que em 57 foi campeão paulista, toda a imprensa criticando, né? Ironizando a contratação do São Paulo, o grande Zizinho, o mestre Ziza, ele, inclusive para vocês terem uma ideia, Pelé sempre diz que sempre teve o Zizinho como referência de craque, para você ter uma ideia do tamanho do futebol do Zizinho. O Zizinho que vem velho para o São Paulo e dá o título de 57 para o Tricolor. Gerson nos anos 70, grande Gerson, bicampeão paulista, 70, 71, o canhotinha de ouro, campeão do mundo no México em 70 com a seleção, bicampeão paulista com o Tricolor, também já veio com uma certa idade,
né? E a esses vão se somando outros jogadores fantásticos que vestiram a nossa camisa, como Mário Sérgio Pontes Paiva, grande Mário Sérgio, finado Mário Sérgio, né? O rei do gatilho. Mário Sérgio também já veio para o São Paulo carequinha, barbudinho, mas com uma habilidade maravilhosa, fantástica, uma visão de jogo que poucos têm e tiveram no futebol brasileiro. Mais recentemente, eu estou dizendo que trouxe resultados, o gigante Toninho Cerezo, né? Campeão do mundo com São Paulo, campeão paulista, meu Deus do céu, Toninho Cerezo arrebentou de jogar no São Paulo na porta dos 40 anos. Então São Paulo tem, claro, teve o Rivaldo, tiveram outros jogadores que passaram, mas que por uma série de fatores não conseguiram trazer o resultado esperado. Enfim, são dois aspectos muito interessantes da possível chegada de Dani Alves no Morumbi, né? A sua condição técnica, a sua personalidade, o seu empenho, o capitão que é Daniel Alves, né? Jogador focado, super campeão, não vem para o São Paulo, se por acaso vir, para fazer vexame, eu tenho certeza disso. Esse é um aspecto mais voltado para a questão técnica e de grupo. E a idade, né? A idade daquele jogador que chega para encaixar a peça certinha, a peça da experiência, a peça dos outros meninos poderem olhar e falar, cara, eu estou jogando do lado de um cara que é super campeão, que foi super campeão na Europa, né? Que passou por grandes times. Então essa referência do Dani Alves pode ser muito importante para o amadurecimento da equipe e para a equipe poder de uma vez por todas encaixar, né? Vamos repetir pela quarta vez? É claro. Sonhar não custa nada, a gente sonha e espera as novidades a respeito disso. A proposta está na mesa, o Dani está analisando. O que agrada o Daniel, claro, é um salário fantástico que o São Paulo estaria oferecendo e um contrato aí de mais de 3 anos, coisa que na Europa ele não está conseguindo. Então, de repente, ele fala, cara, acho que eu vou voltar para o Brasil, vou apostar minhas fichas no São Paulo. E se ele voltar, meu Deus do céu, segura tricolor. Eu acho que o São Paulo dá um salto de qualidade muito grande, um salto de competência muito grande para buscar definitivamente esse título que não vem há tanto tempo. Legal, pessoal? Vamos torcer, acender vela, o Clube da Fé. Por que não? Por que não Daniel Alves, de repente, chegando no Morumbi? São Paulo Raiz com Rony Altieri no YouTube. Convido o seu amigo para vir participar. Clica no sininho para receber os vídeos e as informações atualizadas. Grande abraço, até mais.